Eu lembro de um professor meu de física que ele falava sobre coisas que nunca estavam na grade curricular do ensino médio. Ele é uma pessoa muito bom de física, então ele falava de assuntos assim, sei lá, de física, tipo relatividade, a radiação Hawking, essas coisas assim que na cabeça de um adolescente, óbvio, dos que não gostam, vão contar sem gostar, mas de um adolescente que tem curiosidade, elas mandam uma mensagem, sabe? Elas emitem um chiado assim que desperta você pra querer assistir a aula daquele cara. Então, o que é que ele fazia? Às vezes ele começava a aula, tava bem monótona, e aí, no meio da aula, ele dava um gancho de alguma coisa, sei lá, ele podia estar falando de cinemática. E do nada falava sobre as corridas de Fórmula 1 e como o trabalho que, que você tornar cada vez um automóvel ou um móvel mais veloz era complicado. E explicava isso através de equações que a gente nunca ia ver mais na nossa vida, mas a gente voltava para assistir a aula. É essa a jogada. E aí, o professor de matemática, ele tem um universo nas mãos dele. Então, ele consegue facilmente fazer essa essa coisa que meu professor de física fazia. Não é um trabalho difícil. Então, vamos lá. Esse professor tá nessa aula de funções sobrejeitoras e funções sobrejetivas. Ele está explicando funções da reta na reta. E aí ele pergunta: se eu pegar num saco todas as funções sobrejetivas dos reais para os reais, peguei e botei num saco, e botar no outro saco todas as funções injetivas ou injetoras, qual tem mais elementos? Qual tem mais quantidade? Qual vai ficar maior? Qual vai encher mais? Qual tem mais coisas? Qual tem mais funções? Essa não é uma pergunta simples, tá? Do ponto de vista matemático. Mas ela é uma pergunta que desafia a curiosidade dele. Porque a resposta dela, ela não é trivial porque ela foi feita há pouco tempo atrás. Começo dos anos 2000 aí. É uma pergunta assim bem complicada de você ser feita. Uma parte da demonstração dela. Você pode suspeitar, mas é uma pergunta muito complicada. Então, como é que você daria uma explicação? Obviamente, você tem que fazer a pergunta, dar a motivação e explicar da maneira mais simples, trivial, não errada, mas vamos dizer que caminha assim, beira a tá errada, mas para eles entenderem, para eles ficarem motivados. Então, qual a explicação você poderia dar? Você pode dizer assim: quando você pega duas funções que são injetoras e faz operações de soma e multiplicação por uma constante, ou seja, você pega f e g que são injetivas. Quando você soma elas ou multiplica por um escalar lá alfa, certo? Você faz operações básicas aí de um espaço vetorial. Você acaba encontrando, depois de fazer algumas coisas, você acaba encontrando, mexendo para lá, mexendo para cá, uma função que não é injetora. Ou seja, se você pegar duas funções injetoras, você mexe para lá, mexe para cá, com essas duas aí fazendo operações básicas de soma e multiplicação por escalar, e acaba resultando numa função que não é injetora. Então, e a conta é fácil de ser mostrada. Essa primeira conta é fácil de ser mostrada. Só que isso não acontece para as funções sobrejetivas ou sobrejetoras. A primeira, como eu disse, a parte da injetividade, ela é bem fácil de ser mostrada. A continha é uma continha bem amigável. Pega FG, lá pega alfa, dado por um quociente aí de FG, um coeficiente bem escolhido a dedo, mas para dar certa conta, e você consegue mostrar isso. Já a parte de você pegar duas funções subjetivas, mexer para lá, mexer para cá e não dar uma sobrejetiva, já é mais complicado, já é menos trivial. Então essa parte da subjetividade, ela surge mostrando que a dimensão, olha só isso, que a dimensão do conjunto que tem todas as funções sobrejetoras dos reais para os reais é igual a 2 elevado ao contínuo.